Como é que você sabe que você está adorando Deus? Na mente. Como você sabe? Eu consigo perguntar para os corações, ser fiel a cada dia, na bola. Se eu não estou pisando na bola, eu estou adorando Deus. Não tem futebol. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 10. Hebreus 8. Quem tem encontrado pode ler. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Está vendo aí? Como é que você sabe que você está adorando Deus? Tem uma mente saudável. É quando as leis de Deus estiverem sobre a sua mente e sobre o seu coração. Deixa eu contar para vocês a história de um plano. Esse plano foi elaborado com muito detalhe, muita minúcia. O plano era o seguinte: o Japão queria dominar a parte sul da Ásia, o arquipélago abaixo no Oceano Pacífico, Filipinas, Laos, queria dominar tudo aquilo ali, porque o Japão é um país pequenininho que não tem recurso natural praticamente nenhum. E ele sabia, o governo japonês sabia, que se ele se arvorasse a querer dominar aquela região ali, os Estados Unidos da América não iam deixar. Sabia disso. Então, para impedir que os americanos se metessem no plano deles de dominar aquela região, eles um ataque à esquadra americana que estava ancorada em Pearl Harbor. Eles planejaram isso para o dia 7 de dezembro de 1941. O plano foi feito minuciosamente, calculando a base de segundos quando tudo aconteceria. E realmente eles pegaram os americanos totalmente desprevenidos. Eles atacaram do jeito que quiseram e afundaram a esquadra americana, menos os porta-aviões que não estavam lá ancorados. Mas o ataque foi um sucesso, porque tudo foi bem planejadinho, bem direitinho. Esse dia 7 de dezembro, no discurso do presidente americano, foi dito que ficou o dia da infâmia. Porque por um lado os japoneses diziam assim: não, nós estamos em paz com vocês. E por outro lado eles estavam planejando o ataque já. Milhares de vidas foram perdidas naquele ataque. Mas os japoneses descobriram mais tarde que só destruíram os cruzadores, os encouraçados e os porta-aviões, que eram as aeronaves mais importantes para a destruição, que eles consideravam mais importante. Nenhum foi destruído. Então eles planejaram um segundo ataque, só que agora não mais em Pearl Harbor. Eles planejaram atacar a ilha de Midway. Esse nome Midway significa meio do caminho, porque essa ilha ficava exatamente no meio do caminho entre os Estados Unidos e o Japão. Era uma ilha insignificante, com pouco recurso, e não era muito importante. Mas o que os japoneses queriam? Queriam atrair os porta-aviões americanos para lá, para destruir esses porta-aviões, então eles teriam hegemonia no Pacífico. E eles começaram a fazer esses planos, começaram a planejar. Mas como os americanos já haviam tido uma derrota lá em Pearl Harbor, os americanos ficaram espertos e começaram a escutar as conversas de rádio dos japoneses. Os japoneses falam que língua? Japonês. Fala japonês. Eles não entendiam nada.
Os americanos tiveram que aprender a falar japonês para entender o que eles estavam conversando, mas mesmo assim, dentro de um contexto militar, a conversa é falada através de códigos. Eles entendiam o que os japoneses falavam, mas não sabiam decifrar os códigos. E nos códigos deles, eles estabeleceram que eles iam atacar o objetivo AF. Eles não sabiam. O americano não sabia o que é esse AF que eles vão atacar. Vão atacar o AF? O que é AF? E aí, tinha um capitão que trabalhava no setor de inteligência lá, no Havaí, e esse capitão teve uma ideia. Uma ideia meio louca, mas ele era meio xarope. O nome dele era Holmes. Ele deu uma sugestão. Vamos fazer o seguinte: pede para o comandante lá da ilha de Midway mandar uma mensagem para cá, dizendo que o dessalinizador da água, aquele que tira o sal da água do mar, para ela ficar potável, diz que quebrou. É mentira, mas pede para ele mandar essa mensagem. E aí, o comandante lá mandou: ó, o dessalinizador quebrou, nós estamos com pouca água. E aí, 24 horas depois, numa conversa, entre os japoneses lá, eles disseram assim: a AF está com pouca água. Então eles descobriram. O que era o AF, o objetivo deles? A ilha de Midway. E eles começaram a escutar as mensagens agora e descobriram todo o plano dos japoneses. Tudo que eles queriam fazer, eles descobriram antes. Onde iam colocar os navios, onde iam colocar os submarinos, onde iam colocar o armamento, tudo. Os americanos já sabiam tudo. Quando eles foram para combater lá, os japoneses não tiveram uma chance. O plano. Pois bem, meus amigos, um plano foi elaborado para que nós fôssemos atacados por Satanás de uma tal maneira que nós não teríamos nenhuma chance contra ele. Só que Deus descobriu esse plano e colocou na Bíblia o segredo dele. E hoje eu vou mostrar para vocês. Vocês conhecem como é que passa aqui só com o dedo assim, aperto? Você vai passar? Então presta atenção, hein? Presta atenção em mim. Está prestando atenção em mim? Você conhece a história desse anjo maravilhoso? Um anjo que vivia num lugar perfeito, que não tinha razão nenhuma para se rebelar contra Deus. Desse estado de perfeição, num momento ele se viu insatisfeito. E agora, com essa insatisfação no seu coração, na verdade a insatisfação era a seguinte: ele queria o lugar de Deus. Ele não estava satisfeito em ser anjo, ele queria ser Deus. Ele se rebelou contra Deus e seduziu 1/3 dos anjos do céu na sua rebelião. Você sabe a história? Ele foi expulso lá do céu e foi expulso para onde? Com tanto lugar bom para ser expulso, ele foi expulso logo para cá, né? Eu acho que se ele fosse expulso para Plutão era bem melhor. Plutão é um lugar tão frio que até o ar, se existisse, seria congelado. Era um ótimo lugar para ele. Mas ele foi expulso para cá. Por que ele foi expulso para cá? Porque ele argumentou que se a humanidade fosse criada livre para escolher, ela escolheria se rebelar contra Deus. Ele argumentou isso. E Deus disse: bom, então você vai ter a chance de provar a sua tese. E ele foi expulso para cá, e assim que ele chegou aqui, ele viu uma coisa que deixou ele com muito medo. Você sabe o que foi? Ele chegou aqui e viu essa coisa que deixou ele muito amedrontado. O que foi? O que foi, gente? Escuridão. Ele viu escuridão aqui, esse planeta recém-criado, perfeito.
Agindo ego. O que ele viu aqui que ele ficou com medo? Geralmente a gente pensa em Satanás como um arrogante, prepotente, que não tem medo de nada, né? Mas ele chegou aqui e viu uma coisa que ficou com medo. O texto bíblico, o texto do História da Redenção diz: Satanás estava espantado ante a sua nova condição. Sua felicidade acabara. Está prestando atenção ou não? Sim. Olhava para os anjos, não é vocês, é ele que tem que prestar atenção. Olhava para os anjos que com ele outrora foram tão felizes, mas que tinham expulso do céu em sua companhia. O que ele viu foi nos anjos. Nos anjos. O que ele viu? Antes da sua queda, nenhuma sombra de descontentamento tinha turbado a sua perfeita alegria. Agora tudo parecia mudar. As faces que tinham refletido a imagem do seu Criador estavam melancólicas e em desespero. Conflito, discórdia e ásperas recriminações existiam entre eles. Antes da sua rebelião, esses acontecimentos eram desconhecidos. O que ele viu nos anjos então? Olha lá. Conflito, discórdia e ásperas recriminações. Briga. Ele começou a ver os anjos brigando pela primeira vez. Ele nunca tinha visto isso. Antes da rebelião, isso era desconhecido. Tem muita gente que acha que quando diz lá em Apocalipse, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Tem gente que pensa que Jesus puxou uma espada, Satanás pegou uma lança, um escudo e foram brigar. Não foi isso. Não teve nada disso. Se você pensa que um anjo pode erguer uma espada contra Deus e ganhar, não é meio estranho isso? A peleja que houve no céu não foi porque um lado podia ganhar e o outro lado podia perder. Quem só ganha nesse universo, gente? Quem? Só Deus ganha. Ele é todo poderoso. Ninguém consegue brigar com Deus e sair de boa e vencer. Se quer poder dar um soco em Deus. Não existe isso. Quando a Bíblia fala que houve batalha no céu, foi no mundo das ideias. Uma coisa de argumentações, teorias. E Satanás saiu perdendo também. E foi expulso para cá. E quando ele foi expulso, os anjos, que antes no céu viviam em harmonia, agora estavam brigando contra. Ele nunca tinha visto isso. Ele nunca tinha visto discórdia, briga. E olha o texto. Diz: Satanás agora observava os terríveis resultados da sua rebelião. Ele estremecia ao encarar o futuro e contemplar o fim dessas coisas. Ele pensou, veja só, ele treme ao contemplar a sua obra, está sozinho, meditando sobre o passado, como ele era feliz, o presente, como tudo estragou, e o futuro dos seus planos. Sua estrutura vacila como numa tempestade. Agora ele está com medo. Quando que acabaram as chances para Satanás? A chance dele se arrepender e voltar atrás. Quando Jesus morreu na cruz. Com a morte de Jesus na cruz. Quando ele foi expulso para a terra. Olha só o que diz o texto. Um anjo do céu está passando, ele o chama e suplica uma entrevista com Cristo, e Cristo diz: tudo bem, vamos conversar. Ele já tinha sido expulso. Então, ele relata ao Filho de Deus que está arrependido da sua rebelião e deseja voltar ao favor divino. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio. Está disposto a tomar o lugar que previamente Deus lhe designara e sujeitar-se ao seu sábio comando. Isso são palavras de pessoa arrependida ou não arrependida? O que você acha? Não arrependida. Ele quer voltar, mas não voltar e ficar em paz com Deus. Ele quer voltar para o mesmo lugar que ele havia ocupado antes. Ele não está arrependido. O que ele quer é poder. Olha a resposta de Jesus. Cristo chorou ante o infortúnio de Satanás, mas disse-lhe com o pensamento de Deus
que ele... Jamais poderia ser. Quanto que acabou a chance para Satanás? Ai, foi expulso. Aí. Mas não só. A cruz mostrou uma coisa. O que a cruz mostrou? Está lá em João 8,44. Pode abrir a sua Bíblia. João 8,44. O que está escrito lá? Eu sei esse texto de cor, provavelmente você também sabe. Começa assim: vós. João 8,44. Vós sois do diabo. Pode ler. Pode ler. Vós sois do diabo. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e faz a mentira. O que a cruz mostrou? Ele é mentiroso. Não. O que ele foi desde o princípio? Homicida. A cruz mostrou que Satanás é um homicida. A cruz mostrou que se ele tivesse uma chance, ele mataria o próprio Deus. É isso que a cruz mostrou. Ele não tentou? Mentiroso. Ele é mesmo. Mas ninguém no universo sabia que ele ia ter essa coragem de querer matar Deus. Mas a cruz mostrou que se ele tivesse uma chance, ele mataria o próprio Deus. As chances para Satanás acabaram aqui, quando ele foi expulso. E quando ele soube, quando ele se tornou plenamente convencido que não havia possibilidade de ser reintegrado, ele manifestou a sua maldade com aumentado ódio com feroz violência. E quando a gente pergunta, como o nosso planeta foi envolvido nesse conflito, você sabe. Ele pensou assim: Deus vai criar o homem. Se eu levar o homem a se rebelar contra Deus, Deus só pode fazer duas coisas: ou Deus perdoa o homem, ou destrói o homem. Se Deus perdoa o homem, ele tem que perdoar a gente também. Tá, tem lógica essa linha de raciocínio? Não. Tem lógica ou não tem? Tem lógica, mas não está certo. Por quê? Porque ele não foi enganado. O homem e a mulher foram enganados. Ele não foi enganado. Então você já sabe a história que aconteceu? Ele levou o homem e a mulher a se rebelarem contra Deus. Como que ele levou o homem e a mulher a se rebelarem contra Deus? Desobedecendo a sua palavra. O que dizia a palavra de Deus para eles no jardim? Não. Mas não. Come todas as Vamos lá. Gênesis 2, 16 e 17. Vamos lá. Em geral a gente pensa assim: Deus disse, não coma. Mas não é essa a ordem de Deus. A ordem de Deus não é uma coisa negativa, é uma coisa positiva. De toda árvore comerás livremente. Essa é a ordem. Mas da árvore do meio do mal, essa não comereis. A ordem não era não coma da árvore. A ordem era de toda você come, menos essa. Se eu disser para vocês que a árvore do conhecimento do bem e do mal ainda está na terra, você acredita? Vocês acreditariam se eu dissesse para vocês que a árvore do conhecimento do bem e do mal ainda está aqui na terra? Acreditariam ou não, gente? Ó, tem uma pessoa aqui que acredita no pastor, pelo menos. Pode acreditar. A árvore do conhecimento do bem e do mal ainda está aqui na terra. E você pode ver ela. Se você fez escolha, a gente vai entender com ele. Eu posso mostrar. Eu posso mostrar para vocês a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não sabiam disso?
conhecimento do bem e do mal foi substituída pelos dízimos. Deus diz: você usa os dízimos, você não devolve o dízimo. Você está comendo, cara. Você sabe o que significa o dízimo? Qual é o significado do dízimo? Você sabe? O dízimo tem um significado e a oferta tem outro significado. Qual é o significado do dízimo? Reconhecer que Deus é O dízimo significa que Deus é o dono de tudo. Quando você devolve o dízimo, é como se você estivesse dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que o Senhor é o dono de tudo. Agora, quando você pega o dízimo para você está dizendo que o dízimo é de quem? É seu. Você está fazendo de Deus. Você está tomando um lugar de Deus. O que Satanás disse para o casal lá? Você está dizendo que o dízimo é de quem? É seu. Você está fazendo de Deus. Você está tomando um lugar de Deus. O que Satanás disse para o casal lá? O que Satanás disse para o casal lá? Coma e você vai ser como Deus. Quando você pega o Cristo, você está dizendo: eu sou Deus. Vocês querem ver a verdade? Olha para os seus corações. Você recebe seu salário, olha para o salário. Não sabia disso. Está nas escrituras. Eu substituo a árvore do conhecimento do mal pelo juízo. Cada dia você faz essa escolha por dizer quem é o teu Deus. Se você toma dali, você diz: eu Deus. É uma coisa muito séria. E Satanás levou ele a pensar que eles poderiam ser. Você sabe daquela história? Eles foram expulsos do céu. Deus os perdoou, sim ou não? Não perdoou, não fez uma promessa. Eles mandaram a cabeça da serpente com a vida do Messias. E Satanás estava querendo poder desfrutar da perdão de Deus. E ele, não. Quando ele soube que ele não podia perdoar, ele assustou. Satanás viu os santos caírem e tentar ao meio fazer o máximo do mal à humanidade. Eu me proponho, vamos começar essa plano aí. Vamos fazer esse plano para fazer mal. Não. Fazer. Não. Fazer o máximo do mal. Máximo. Então, esse foi apresentado a nossa proposta. Cada ano ele vendeu uma ideia que não. Até que ele mesmo, ele vai lá por plano. Plano para quê? Fazer o máximo de mal à família humana. Máximo. Para ele tomaria tudo da vida e mudanças. Também perigo e outras coisas dadas de Deus. Alimento, ou seja, boas. E pegar essas coisas e convertê-las em veneno, espiritualidade da vida e escandais, tornando a alma nesse sentido, Satanás resolver esse veneno. Agora pense comigo aqui. Quantos de vocês essa palavra é veneno que vem na sua cabeça? Veneno. Veneno é uma coisa que você põe aí, morre. Só que tem uma coisa estranha.
Porque existe o veneno, a porcaria, a qualidade física, mental, moral, domínio. Ele faz isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você sabe. Quando ela vai falar de muitas vezes você não morre, você vai falar lá. Vai falar uma coisa que eu sou o dono dos almoços, sabe qual é a palavra da música? Pode falar. Genética. Porque na época dela, quando ela escreveu isso aqui, quais eram os remédios que eram usados na cura da doença? Vou falar para vocês. Calomelano. Você sabe o que é calomelano? Calomelano é uma substância que quando você toma, você vai ter uma diarreia infinita. Tartarogenético. Você sabe o que é isso? É uma substância que quando você toma, você vomita sem parar. Outra coisa que eles usavam como remédio é mercúrio. Sabe o que é mercúrio? É um metal pesado, que depois que entra no teu corpo não sai nunca mais. Ela disse assim, ó, os remédios usados na cura das doenças matam mais do que o conjunto das doenças. Porque a doença é esses remédios. Tartarogenético, calomelano, mercúrio e outros. Sangrias. A pessoa tinha febre, sabe o que elas faziam? Cortava o seu pescoço, a pessoa escorreu o sangue. Diminuía a febre? Agora que diminuía. Diminuía, a pessoa ficava choradinha. Lógico. É o jeito que as pessoas tinham para... A medicina era assim nos dias menores. Então, quando ela ia dizer uma coisa que você toma e morre, ela usava a palavra remédio. Você sabe qual é a ideia do veneno? Veneno, os livros inspirados é uma coisa que quando você toma, come, usa, você fica viciado. Eventualmente é uma coisa boa, mas que você, quando você usa, você perde o controle. Exatamente. E se você perde o controle, é porque... Você está prestando atenção em mim? É porque você perde as faculdades físicas, mentais e... Como que um traficante faz para controlar uma pessoa? Como? Ela dá de graça. Aí a pessoa usa e ela não consegue mais se controlar. Ela perde o controle. O que Satanás está fazendo com os alimentos aqui não é estragando os alimentos de maneira que ela fique podre. Fica mais gostoso, mais saboroso. Fica tão gostoso que você não consegue mais se controlar. E quando você perde o controle, quem assume? E a indústria do alimento sabe disso. Sabe que se você come coisa adocicada, você fica viciado. Sabe que se você come coisa com muita farinha refinada, você fica viciado. Sabe que se você come coisa muito salgada, você fica refinado, você fica viciado. Eles sabem. Então eles põem na comida industrializada. Salgada nem muito doce. Pois é, aí que está. Na página 42 ela diz assim: farinha, sal, açúcar e gordura são as drogas mais viciantes do mundo da gastronomia. E elas estão por toda parte. Tem alimentos que tem os quatro juntos: sal, açúcar, gordura e farinha.
Vocês já viram aquelas crianças quando elas abrem aquele pacotinho? Aí sobe aquele cheiro de chulé. Não é igualzinho? Ela come, 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 e quando ela termina, Lambe os dedos. e não põe a mão lá dentro, Sacoai, e vira do avesso e... lambe. Já viram isso? Já. Eu vi isso muitas vezes. Isso é um comportamento de uma pessoa viciada. E tem pais que viciam as crianças desde cedo nessas porcarias. E não sabe por que quando ele fica com 16, 17 anos ele começou a experimentar droga. Porque essas drogas já são poucas para ele. Ele quer coisa mais pesada. Os pais estão viciando as crianças desde cedo. Outro dia eu vi uma mãe colocando açúcar na mamadeira da criança. Eu falei, irmã, você está pondo açúcar aí? Ela falou, pastor. Por quê, irmã? Ah, pastor, leite sem açúcar não tem graça. Eu falei, a criança sabe disso? A criança sabe disso? Primeiro que é já o leite daquela vaca que ela está tomando, né? Nós somos feitos para tomar leite de quem? Leite de mãe, não leite de vaca. Gente, leite é um dos alimentos mais danosos para o nosso organismo. Leite. Você deveria tirar isso da sua casa, leite. Por quê? Eu explico bem fácil. Primeiro, que o nosso organismo não produz a enzima que quebra o leite. Ela não produz. É só o bezerro que produz. O leite de vaca foi feito para quem? Aí, pessoal, vocês vão ouvir as pessoas dizer assim, mas nós precisamos do cálcio, dos alimentos, da proteína que tem lá. Você sabe qual é o leite mais proteico, mais, vamos dizer assim, mais rico que existe? Hã? É a leite, não, de rato não. De rato não. De rata. Rato não produz leite. O leite mais proteico que existe é o da rata. Por que a gente não usa ele então? Leite do quê? Qual leite? Na rata. Tá na rata. Está afim de experimentar o leite da rata? Por que não usa o leite da rata então? A gente acha nojento, né? Mas da vaca a gente toma. É nojento igual. Nós fomos feitos para tomar leite de mãe. E depois o outro é só por um período. Depois abandonar. O ser humano é o único que toma leite depois de adulto. Todos os outros animais. Chegou a fase adulta, não toma leite. Mas... Está dentro dessa plano aí. Está nesse plano aí. Leite é danoso para o nosso organismo. Não existe uma... Vocês já ouviram falar? Fulano é intolerante ao leite. Já ouviram falar? Não existe uma pessoa nesse planeta que seja tolerante ao leite. Todos nós somos intolerantes ao leite da vaca. Uns em maior grau e outros em menor grau. Mas todos nós somos intolerantes. Paulinho é maior grau. Porque tem gente que toma o leite e já passa mal. Tem gente que não. Eu, se eu comer queijo, eu tenho diarreia na hora. E o queijo é um subproduto do leite. Nós nunca deveríamos usar leite de vaca. Nunca. E iogurte, então. Nunca deveríamos usar. Rapazinho, presta atenção. Olha lá, açúcar. Isso aqui é o que o brasileiro come de açúcar por dia, por semana, por mês. Vocês conseguem ver o carrinho de mão lá? Isso que o brasileiro come de açúcar por ano. Vocês? Você? Você come? Bolo, sorvete. E açúcar, serve a problema? Olha só, olha as palavras, tá? Isso aqui não é adventista, tá? É da revista Época. Não é adventista, veja as palavras. Olha, mais um. O jeito de conciliar prazer e vida saudável, diz os médicos, é cair em tentação só de vez em quando. Cair em tentação só de vez em quando. Tentação é coisa de quem, gente? Já é do inimigo, olha só. No caso do açúcar, no entanto, uma corrente médica afirma que nem moderação resolve. Açúcar consegue ver a palavra lá? Veneno. Como é que Satanás transformou as coisas que Deus criou em veneno? Misturou
açúcar. Colocou açúcar. Colocou gordura. Colocou farinha refinada. Colocou sal. Ele mudou. E nós achamos ótimo. Gente, quando ele faz isso e nós ficamos viciados, e aqui diz que o açúcar é veneno, ele é considerado tão ruim e viciante como cigarro e álcool. Nós estamos falando de vício, gente. E quando uma pessoa está viciada, ela está sem o controle. Quem está controlando ela? Eu digo para as pessoas, eu estou pregando sobre serviço de saúde já há quantos anos? Eu digo para as pessoas, vamos cuidar com o que a gente come. Muita gente da nossa igreja diz, não, esse negócio de reforma de saúde é opcional. É opcional. É opcional se você quer dar o controle para alguém. Porque quando você perde o controle, quem assume? Percebe? Reforma de saúde, irmãos, não é opcional. Você quer sair do controle de Satanás? Você tem que fazer reforma de saúde. Tem que fazer. Então eu tenho que me tornar vegetariano. Não. Você não tem que se tornar vegetariano. Como é que eu faço para transformar isso aqui numa caneta? Como é que eu faço para transformar isso aqui numa caneta? Já é uma caneta. Posso transformar isso aqui numa caneta? Não. Eu não posso transformar uma coisa naquilo que ela já é. Você nunca vai virar vegetariano. Você já é desde que Deus te criou. Você é vegetariano por criação. Deus criou você vegetariano. Ou ele criou Adão vegetariano e a Eva não. Ou a Eva vegetariana e ele não. Como é que Deus criou o ser humano? Vegetariano. Ele criou os dois vegetarianos. Todos os seres humanos são vegetarianos. Nós, adventistas, sabemos disso. Nós deveríamos dar o exemplo para o mundo. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Assim que começou esse negócio do Covid, eu tenho um médico, amigo meu, que mora ali em Santos. Ele é cirurgião geral na Santa Casa de Misericórdia lá em Santos. Começou aquela convulsão no mundo e tal. E logo começaram a fazer pesquisas sobre o Covid. E uma das primeiras pesquisas que fizeram foi com os médicos que tratavam as pessoas que estavam com Covid. Tá? E ele me mandou esse estudo. Eu tenho esse estudo. Está no meu computador. 500 médicos na Europa que trabalhavam direto ali com as pessoas que pegavam Covid. Não médico de hospital que tratava outras doenças. Não. Médicos que estavam só cuidando de gente que pegou Covid. Separaram esse grupo dos médicos em dois subgrupos. Um vegetariano e outro não vegetariano. O grupo de médicos que não era vegetariano, que tratava as pessoas com Covid, pegava a doença, ficavam mal, chegavam a ser internados na UTI, às vezes eram entubados e alguns deles faleceram. Dos médicos vegetarianos que tratavam as pessoas com Covid lá na Europa, pegavam Covid, ficavam com uma gripezinha, depois passavam. Nenhum ficou internado, nenhum foi para a UTI, nenhum foi entubado e nenhum morreu. Pense no seguinte, pense. Imagine se todos os adventistas vivessem a reforma de saúde. Todos. Imagine. Como é que seria? Nós teríamos sido um exemplo. O mundo ia querer ouvir. Por que vocês pegam Covid, mas fica só com uma gripezinha? E o resto do mundo está morrendo. Por quê? Qual seria a nossa resposta? Na minha opinião, irmãos, nós perdemos a chance de dar esse testemunho. Por quê? Porque
Porque a maioria dos adventistas não vive a reforma de saúde. Eu pergunto para vocês, a reforma de saúde é uma coisa de Deus ou do diabo? Eu não ouvi direito o nosso Deus. Ah, é de Deus? É de Deus? Vocês têm certeza? Não, porque eu já dei um exemplo lá atrás. Então ele. Eu acho que eu não A reforma de saúde é uma coisa de Deus, gente, ou não é? Não. Não é de Deus, é do diabo. Tá deixando a gente confuso. É ou não é de Deus a reforma de saúde? Você mudar o estilo de vida mais saudável, comer coisas mais saudáveis, é de Deus? Sim. Se é de Deus, por que nós adventistas não vivemos logo? O sábado é de Deus, gente? Sim. Ah, a gente obedece, né? Os 10 mandamentos é de Deus, gente, ou não é? Sim. Ah, e a reforma de saúde é de Deus? Sim. Sim. Por que a gente demora tanto para tomar uma decisão e viver? Eu tenho uma opinião. Nós estamos relutando a abandonar o vício. Mas se todos nós fôssemos obedientes a esse quesito, o mundo estaria vendo uma igreja verdadeira. Eu não estou dizendo que você não ficaria doente. Não estou querendo dizer isso, não. Porque mesmo as pessoas que cuidam da saúde, da alimentação, eventualmente ficam doentes. O que eu estou dizendo para você é que nós seríamos uma igreja e nós faríamos as coisas do jeito que Deus quer. E não do nosso jeito. E você pode estar pensando assim, vou ter que largar de comer carne. Porque a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Fala de reforma de saúde, é parar de comer carne. Acabou o churrasco. Acabou o churrasco. Mas veja só, Deus é o Deus da natureza. Seres humanos comerem carne é natural ou não é natural? Não é natural. O natural é a gente comer o quê? Gênesis 1:29. Cereais, frutas e oleaginosas. Esse é o natural. Nós somos criados para isso. E por que a gente não obedece a Deus? Eu acredito que é uma escolha que cada um de nós tem que fazer. Mas nós temos que escolher a palavra de Deus. Não é possível. Obedecer a Deus é mais importante do que o meu paladar, do que o meu gosto, do que o meu apetite. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E enquanto Ele não tiver, outro vai ocupar o primeiro lugar. E eu quero convidar você a uma decisão nessa manhã. Eu quero convidar você a decidir que você pertence a Jesus. Que Deus é o teu dono. Que a vontade dEle é soberana na sua vida. E que você vive para a glória dEle. Você gostaria de dizer isso a Deus hoje? Amém. Eu escolho a tua vontade, Senhor. Eu escolho o teu querer para a minha vida. O teu apetite, o teu paladar. E nós vamos fazer isso cantando o hino. Qual é o hino mesmo?